Fala galera, sejam bem-vindos ao RT Jus, está começando mais um episódio e hoje nós vamos continuar com os destaques do informativo número 751 do Superior Tribunal de Justiça, publicado no dia 3 de outubro de 2022. Galera, mas antes de começarmos, não se esqueça de deixar o seu like, que é muito importante para a gente e não te atrapalha em nada. Vamos lá? Direito administrativo, direito processual civil, direito registral, procedimento de dúvida, ente público federal, competência, juízo federal. Processo, conflito de competência número 180.351 do Ceará. Relator, ministro Mauro Campbell Marques. Primeira sessão, por unanimidade, julgado em 28 de setembro de 2022. Destaque: processamento e julgamento de procedimento administrativo de dúvida suscitado por oficial de registro imobiliário relativamente a imóveis de autarquia pública federal compete ao juízo federal. Direito administrativo, servidor público, processo administrativo disciplinar, suspensão de aposentadoria, lacuna em direito local. Aplicação subsidiária da Lei 8.112, de 1990. Possibilidade. Processo. Agravo de instrumento no agravo de instrumento no recurso de mandado de segurança número 61.130 do Paraná. Relator, ministro Mauro Campbell Marques. Segunda turma, por unanimidade. Julgado em 27 de setembro de 2022. Destaque: a lacuna em lei complementar estadual acerca da possibilidade de suspender processo de concessão de aposentadoria enquanto tramita processo administrativo disciplinar deve ser suprida com a aplicação subsidiária da Lei nº 8.112 de 1990. Direito Civil. Tema: seguro obrigatório, DPVAT, trator, acidente de trabalho, veículo agrícola, invalidez permanente, indenização securitária, requisitos, acidente de trânsito, caracterização, veículo automotor, dano pessoal, nexo de causalidade. Tema: 1111 dos recursos repetitivos. Processo: recurso especial número 1.937.000, o relator ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, segunda sessão, por unanimidade, julgado em 28 de setembro de 2022. Destaque. Primeiro destaque: o infortúnio qualificado como acidente de trabalho pode também ser caracterizado como um sinistro coberto pelo seguro obrigatório, DPVAT, desde que estejam presentes os elementos constituintes: acidente causado por veículo automotor terrestre, dano pessoal e relação de causalidade. E segundo destaque: os sinistros que envolvem veículos agrícolas passíveis de transitar pelas vias públicas terrestres estão cobertos pelo seguro obrigatório DPVAT. Direito Civil. Tema: seguro de vida, acidente de trânsito, embriaguez do segurado, negativa de cobertura, impossibilidade, estado mental do segurado, irrelevante. Súmula 620 do STJ. Processo: recurso especial número 1.999.624 do Paraná. Relator, ministro Luiz Felipe Salomão. Relator, ministro Raul Araújo. Segunda sessão, por maioria. Julgado em 28 de setembro de 2022. Destaque: nos seguros de pessoas é vedada a exclusão de cobertura na hipótese de sinistros ou acidentes decorrentes de atos praticados pelo segurado em estado de insanidade mental, de alcoolismo ou sob efeito de substâncias tóxicas. Direito Civil. Tema: alienação de imóvel, vigência de contrato de locação, denúncia pelo adquirente, pretensão de retomada do bem, ação de despejo, necessidade. Artigo 5º e 8º da Lei 8.245 de 1991. Processo: recurso especial número 1.864.878 do Amazonas. Relator, ministro Ricardo Vilas Boas Cueva. Terceira turma, por unanimidade. Julgado em 30 de agosto de 2022. Destaque:
para a retomada da posse direta por adquirente de imóvel objeto de contrato de locação, o rito processual adequado da ação de despejo, sob pena de malferir o direito de terceiro que regularmente ocupa o bem. Direito processual civil. Tema: indeferimento da petição inicial. Pré-questionamento ficto. Artigo 1025 do Código de Processo Civil de 2015. Necessidade de se apontar violação ao artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015. Artigo 321 do Código de Processo Civil de 2015. Emenda inicial. Imprescindibilidade. Processo. Recurso especial número 2.013.351 do Pará. Relatora, ministra Nancy Andrighi. Segunda sessão, por unanimidade. Julgado em 14 de setembro de 2022. Destaque. O indeferimento da petição inicial, quer por força do não preenchimento dos requisitos exigidos nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil de 2015, quer pela verificação de defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, reclama a concessão de prévia oportunidade de emenda pelo autor, nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil de 2015. Direito processual civil. Tema: litisconsortes vencidos na demanda. Sentença que não distribuiu, de forma expressa, a responsabilidade proporcional das verbas de sucumbência. Reconhecimento da solidariedade. Artigo 87, parágrafos 1º e 2º do Código de Processo Civil de 2015. Benefício da justiça gratuita concedida a 2 dos 3 litisconsortes. Irrelevância. Processo. Recurso especial número 2.005.691 do Rio Grande do Sul. Relator, ministro Marco Aurélio Belize. Terceira turma, por unanimidade. Julgado em 27 de setembro de 2022. Destaque. Reconhecida a solidariedade na condenação da verba honorária sucumbencial, aplica-se a norma do artigo 275 do Código Civil, que permite ao credor exigir de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum, mesmo que algum dos vencidos goze da gratuidade judiciária e o outro não. Direito processual civil. Tema: ausência de intimação. Audiência. Recondução de curador provisório. Nulidade do ato processual. Efetivo prejuízo. Demonstração. Necessidade. Princípio da paz de nullité sans grief. Jurisprudência do STJ. Súmula 83. Processo sob segredo judicial. Relator, ministro Antônio Carlos Ferreira. Quarta turma por unanimidade. Julgado em 20 de setembro de 2022. Destaque. Ante o consagrado princípio paz de nullité sans grief, deve-se demonstrar o efetivo prejuízo para comprovar a nulidade processual pela falta de intimação para participar de audiência que reconduziu o anterior curador. Direito processual civil. Tema: processo judicial eletrônico. Petição assinada manualmente e digitalizada por causídico constituído nos autos. Peticionamento por advogado titular de certificado digital sem procuração. Regularidade do ato. Mesma prova do original. Processo. Agravo no recurso especial número 1.917.838 do Rio de Janeiro. Relator ministro Luiz Felipe Salomão. Quarta turma, por unanimidade. Julgado em 23 de setembro de 2022. Destaque. É admissível o recurso cuja petição é impressa, assinada manualmente por causídico constituído nos autos e digitalizada, e o respectivo peticionamento eletrônico é feito por outro advogado sem procuração. Direito processual civil. Tema: honorários de sucumbência, base de cálculo, sucumbência recíproca, recurso exclusivo da parte autora, provimento, alteração do critério de fixação, majoração da verba honorária devida pela recorrente, impossibilidade, reformácio e impégios. Processo. Agravo de instrumento no recurso especial número 1.944.858 do Distrito Federal. Relator ministro Luiz Felipe Salomão. Quarta turma, por maioria.
julgado em 27 de setembro de 2022. Destaque: os honorários fixados na sucumbência recíproca são independentes entre si, isto é, tratam-se de obrigações de natureza cindível na qual o recurso de uma parte ou de seu advogado não pode prejudicar o recorrente, sob pena de se majorar indevidamente a verba honorária já fixada em favor do patrônio da parte contrária, não recorrente, resultando em reformácio e impégios. Direito processual civil. Tema: despacho saneador. Matérias preliminares. Questões que se confundem com a pretensão meritória. Postergação do exame. Possibilidade. Processo. Recurso especial número 1.945.660 de São Paulo. Relator: ministro Benedito Gonçalves. Primeira turma, por unanimidade. Julgado em 27 de setembro de 2022. Destaque: não há nulidade no despacho senador que se limita a postergar o exame das matérias preliminares quando estas se confundem com a pretensão meritória e a necessidade de prévia instrução probatória. Direito penal. Direito processual penal. Tema: advogado. Apresentação de notícia crimes ao Ministério Público. Delação. Ausência de justa causa. Violação ao dever de sigilo profissional. Ilicitude das provas obtidas. Processo. Recurso no habeas corpus número 164.616 de Goiás. Relator: ministro João Otávio de Noronha. Quinta turma, por unanimidade. Julgado em 27 de setembro de 2022. Destaque: são ilícitas as provas obtidas em acordo de delação premiada, firmado com o advogado que, sem justa causa, entrega às autoridades investigativas documentos e gravações obtidas em virtude de mandato que lhe fora outorgado, violando o dever de sigilo profissional. Direito processual penal. Execução penal. Tema: transferência de preso para o Sistema Penitenciário Federal. Pedido de prorrogação do prazo. Possibilidade. Lei 11.671 de 2008. Necessidade de fundada motivação pelo juiz de origem. Persistência do motivo ensejador do pedido de transferência originário. Fundamentação suficiente. Processo. Conflito de competência número 190.601 do Pará. Relator: ministro Sebastião Reis Júnior. Terceira sessão, por unanimidade. Julgado em 28 de setembro de 2022. Destaque: se devidamente motivado pelo juiz estadual o pedido de manutenção de preso em presídio federal, não cabe ao magistrado federal exercer juízo de valor sobre a fundamentação apresentada, mas apenas aferir a legalidade da medida. Direito processual penal. Tema: investigação. Atuação do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO. Solicitação de promotor de justiça vinculado à investigação. Violação do princípio do promotor natural. Não configuração. Processo. Processo sob segredo de justiça. Relator: ministro João Otávio de Noronha. Quinta turma, por unanimidade. Julgado em 27 de setembro de 2022. Destaque: não configura violação ao princípio do promotor natural a atuação do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO, quando precedida de solicitação do promotor de justiça a quem a investigação foi atribuída. Direito processual penal. Tema: interceptação telefônica. Requisitos da utilização da técnica de fundamentação per relationem. Impossibilidade: mera remissão à representação do Ministério Público, ausência de transcrição dos argumentos ou acréscimo das razões de decidir do magistrado, exigência de consideração autônoma relativa ao caso concreto, efetiva demonstração da imprescindibilidade de prorrogação, autorização da medida constritiva. Processo. Recurso no habeas corpus número 119.342 de São Paulo. Relator: ministro Rogério Chieti Cruz. Sexta turma, por unanimidade. Julgado em 20 de setembro de 2022. Destaque: em decisões que autorizem a interceptação das comunicações telefônicas de investigados, é inválida a utilização da técnica por fundamentação per relationem, por referência, sem tecer nenhuma consideração autônoma, ainda que sucintamente, justificando a indispensabilidade da autorização de inclusão
ou de prorrogação de terminais em diligência de interceptação telefônica. Direito processual penal. Tema: Tribunal do Júri. Fase acusatória. Iudicium accusationis. Não oferecimento de alegações finais. Comprovação de que isso não ocorreu por desídia do acusado. Prejuízo à defesa. Configuração. Princípio da plenitude de defesa. Nulidade da decisão de pronúncia. Processo. Agravo regimental no habeas corpus número 710.306 do Amazonas. Relator, ministro Olindo Menezes, desembargador convocado do TRF da Primeira Região. Sexta turma, por unanimidade, julgado em 27 de setembro de 2022. Destaque: o entendimento de que, em processos de competência do júri, o não oferecimento de alegações finais na fase acusatória não é causa de nulidade do processo, não se aplica na hipótese em que isso não ocorrer por deliberação do acusado. Direito tributário, direito financeiro. Tema: imposto de renda. Seção com deságio de precatório. Preço recebido. Não configuração de ganho de capital. Não incidência. Processo. Recurso especial número 1.785.762 do Rio de Janeiro. Relator ministro Francisco Falcão. Segunda turma, por unanimidade. Julgado em 27 de setembro de 2022. Destaque: não incide imposto de renda sobre o preço recebido em virtude de cessão com deságio de precatório. Galera, é isso aí. Esses foram os destaques do informativo número 751 do Superior Tribunal de Justiça. Se você chegou até aqui, curtiu esse episódio, deixe seu like, compartilhe com seus melhores amigos e até a próxima. Um forte abraço e tchau!